Nessa trajetória, muitas das vezes, eles buscam o quê? Os seus próprios interesses. E quando o homem faz isso, ele busca as suas vontades. Uma coisa que é bem claro que nós precisamos entender, que a Bíblia nos ensina isso, você tem conhecimento, que o coração do homem é enganoso, segundo a Bíblia. Isso aí está em Jeremias, no capítulo número 17, versículo 9. O profeta está falando que o coração do homem ele é enganoso. Então nós temos que ter cuidado com isto. E nós muitas das vezes somos levados pelo engano do nosso coração. Então o povo de Israel tinha uma trajetória para seguir, eles vêm seguindo. E chegando em Jacó, Deus, ele levanta um homem chamado José. E quando Deus levanta José, José não sabia de nada. Deus dá um sonho para José. E este sonho que Deus deu para José trouxe muitos transtornos na vida de José. José não entendia o que estava acontecendo. Jesus, ele também lhe falou aos seus discípulos: o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. E o que aconteceu na vida de José foi bem isso, porque quando nós olhamos, você conhece a trajetória de José. José já começou a guerra dele dentro da sua própria casa, que foi contra seus irmãos. Seus irmãos levantam contra José, leva José até um poço, vende José para ser escravo. José vai para o Egito. José é escravizado no Egito. José passa por todo o processo. José entendia do que estava acontecendo na vida dele? Não, José não entendia, mas ele estava vivendo a vontade de Deus na vida dele. Ele estava confiando que Deus estava com ele, ele estava confiando na resposta de Deus, e ele continuou a sua trajetória, mesmo com todo o sofrimento. Ele continuou, ele não parou, ele não sabia aonde ele ia chegar, mas ele continuou crendo que o Senhor estava com ele, e crendo que o Senhor estava direcionando ele. E José para na casa de Potifar. José, ele ganha um certo privilégio naquela casa, mas o processo não tinha terminado ainda. E quando José está aparentemente bem naquela casa, se levanta a mulher para jogar José na prisão. A mulher de Potifar acusa José. José é preso, José é encarcerado, fica mais um tempo preso, mais um processo na vida de José. Mas Deus nunca deixou José sozinho. Deus sempre esteve com José em todos os momentos. E Deus, naquele momento que José está na prisão, Deus tira José da prisão. Deus dá um sonho para Faraó, e esse sonho é um sonho que não foi capaz de ninguém revelar esses sonhos para Faraó. Você vê como Deus trabalha nas nossas vidas, para que nós chegamos aonde Ele quer que cheguemos. Então Deus prepara tudo isso, dá um sonho para Faraó. Ninguém consegue decifrar o sonho, mas José já tinha tido uma experiência lá na cadeia, quando ele revelou o sonho dos seus amigos que estavam lá com ele, seus amigos, não, dos presos que estavam ali com ele. E um desses presos estava na casa de Faraó, e nesse dia esse preso lembra de José e fala para o seu senhor: tem um homem na prisão lá que ele pode resolver a sua situação, a situação do rei. E ele dá crédito para aquela palavra, vai até o rei e fala para ele: tem um moço na prisão lá, que ele pode decifrar o teu sonho. E Faraó, desesperado, ele não pensou outra vez. Não é que ele estava desesperado, porque já era tudo isso, é um trabalhar de Deus na vida de José. E Faraó manda chamar José. José chega até a presença de Faraó, e quando José chega na presença de Faraó, Faraó fala com ele, e ele fala: não, meu senhor, Deus, você vê o quanto José confiava em Deus, que naquele momento que ele estava diante de Faraó, ele falou: não, Deus, ele há de revelar o sonho do meu senhor, não é eu, mas é Deus. Então ali José revela o sonho. José se torna governador do Egito, e quando José se torna governador do Egito, mesmo sem saber o que estava acontecendo, vem a fome na terra de Canaã. Vem a fome na terra aonde seus pais estavam vivendo. E ali a Bíblia diz: só tinha mantimento, só tinha recursos no Egito.
E os irmãos de José vai até o Egito comprar mantimento. E quando ele chega lá, José reconhece os seus irmãos. E a partir daí José começa a trabalhar para ajudar a sua família. E aí José traz a sua família para perto dele. E Faraó fica surpreso com a atitude de José. Por quê? Porque para Faraó, José tinha que punir a sua família, os seus irmãos. José tinha que matar os seus irmãos pelo que José tinha feito na vida, pelo que os seus irmãos tinham feito na vida de José. Então Faraó ficou meio surpreso com a atitude de José. Mas José entendeu neste momento. Aí José caiu na real. E José começou a compreender que tudo isto que ele passou era um trabalhar de Deus, preparando ele para cuidar da sua família. Se Deus não tivesse feito isto na vida de José, José e a sua família iria perecer pela fome, porque não tinha recursos para eles comprarem alimentos. E ali José entende que quando seus irmãos vêm até ele com medo de ser punido por José, José fala para eles: não precisa ficar com medo, porque tudo isso foi Deus que fez. Quando Deus, não foi vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que me trouxe para este lugar. Olha a confiança de José. E José esperando no Senhor. Aí José fala: não foi vocês que me mandaram para cá, não foi vocês que quiseram que eu chegasse neste lugar, mas foi o próprio Deus que me trouxe para este lugar, para que hoje eu pudesse sustentar vocês. Aí José traz a sua família para o Egito. José sustenta toda a sua família. José supre toda a sua família. Faraó dá ordem para José dar o melhor daquela terra para a sua família. E ali a família de José fica naquele lugar ali, comendo, bebendo e não passando necessidade. Por quê? Porque Deus estava cumprindo uma promessa na vida do povo de Israel. E o povo fica ali. José morre, aí o rei morre, entra outro rei, e o rei desconhece a linhagem de José. E o rei começa o quê? Escravizar o povo de Israel novamente. E o povo começa a ser escravizado. E a Bíblia diz que ficou 400 anos escravizado na terra do Egito. E Deus levanta um outro homem para libertar o povo dele. Levanta Moisés, um homem que foi criado no palácio do rei. Um homem também que passou por uma trajetória difícil na sua vida. Um homem que foi criado, foi instruído pelo rei, dentro do palácio do rei. Quando ele cresceu, que ele tomou conhecimento da sua família, ele não aceitou aquela situação na sua vida. E ele resolve ajudar a sua família. Mas no início, ele não teve êxito na sua ajuda. Quando ele tentou enfrentar o próprio Faraó para ajudar o seu povo, ele teve que fugir para não ser morto. Moisés foge para o deserto. Moisés, ele foge sem destino, e ele fica um certo tempo fora. E Deus começa a preparar Moisés. Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. E Moisés já nem se lembrava mais que ele tinha uma missão no Egito. Mas Deus aparece a Moisés numa sarça ardente. E Deus se revela a Moisés e fala: eu vou te levantar para que você venha libertar o meu povo. E Moisés questiona Deus, mas todos conhecem a história. Mas Moisés aceita o desafio de ao Egito para resgatar, para libertar o povo de Israel. Moisés, direcionado por Deus, Deus fala tudo que ele teria que fazer. Deus mostra para Moisés como ele deveria agir. E Moisés volta para o Egito. Moisés volta para o seu povo.
E quando Moisés chega no Egito, porque Deus já tinha informado a ele que aquele rei que queria a morte dele já tinha morrido. Então Moisés, quando chega, tem um novo rei no Egito. E Moisés começa a trabalhar para que o processo de Deus ele se realize no povo de Israel. E todos sabem, Deus falou para Moisés, não seria fácil. Deus iria enviar as pragas, mas o coração de Moisés, o coração do rei, de Faraó, ia permanecer duro. E Deus começa a agir através da vida de Moisés. Manda 1, 2, 3, 4 e começa a mandar pragas, até a última que ele mandou, que foi do primogênito, a morte do primogênito. E aí Moisés, o Faraó teve que ceder o pedido de Moisés e liberar o povo de Israel para sair da escravidão do Egito. E Deus, a promessa de Deus era levar o povo até uma terra que mana leite e mel. E Deus começa a levar esse povo através de Moisés. O povo saiu feliz, contente do Egito. Mas logo depois que sai do Egito, chega no deserto, já começa a murmuração. O povo não estavam satisfeitos com aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Por quê? Porque no coração daquele povo, ele já estava sonhando que ia sair do Egito ali numa semana, e na outra já estava vivendo a promessa que Deus tinha feito aos seus pais, iria se cumprir neles. E nós vemos, eu falei tudo isso para chegar em Êxodo capítulo 33, porque no capítulo 32, nós vemos o povo, Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e Moisés está lá recebendo de Deus, os mandamentos de Deus para o povo de Israel. E quando Moisés está lá em cima, Deus fala com Moisés, desce, porque o povo lá já está se corrompendo. E quando Moisés desce, Moisés vê aquele alvoroço ali no meio do povo. E Moisés fala, o que é que está acontecendo neste lugar? E quando Moisés desce, eles fizeram um bezerro de ouro. Já estava adorando um outro Deus, que Deus não aceita de maneira nenhuma. Isto é abominável aos olhos de Deus, a idolatria. E Deus desce revoltado com aquilo. Moisés desce revoltado. Eu estou trocando aqui os personagens, né? Moisés desce revoltado com aquilo. E quando Moisés está com a placa dos mandamentos nas suas mãos, Moisés fica tão indignado que ele quebra aquela placa, de ver por pouco tempo o povo se corromper. E Deus fala para Moisés, Moisés, eu não irei mais com este povo, mas eu vou enviar o meu anjo para ir diante de vocês. Porque no monte, Deus já tinha falado para Moisés que ia acabar com este povo, ia aniquilar esse povo e fazer uma outra nação em Moisés. Mas Moisés não permitiu que isso acontecesse. E aí Deus fala para ele, eu não vou mais adiante de vocês, eu vou enviar o meu anjo vai livrar esse povo, o meu anjo vai livrar dos Jebuseus, tudo quanto é Zeu, o meu anjo vai livrar vocês, vai levar vocês até o destino que eu prometi aos seus pais. Mas Moisés, ele não aceitou isso. E olha que Deus falou que enviar um anjo dele. Mas Moisés, no capítulo 33, a gente acompanhando a leitura, nós vemos Moisés falando, questionando a Deus: Senhor, se o Senhor achou graça em mim, então me mostra os seus caminhos. E Moisés começa a falar com o Senhor. E Moisés fala para Deus: se o Senhor não for conosco, se a tua presença não ir com nós não iremos. Presta atenção na palavra de Moisés. Deus falou que ia enviar o anjo com eles, mas Moisés não aceitou a presença do anjo, porque Moisés queria o próprio Deus com ele, porque foi Deus que tirou ele
aquele povo do Egito, e é Deus que estava caminhando com ele, mas Deus enviou o anjo, Moisés falando: não, nós queremos a tua presença, se a tua presença não for com nós, nós não iremos sair daqui. O texto que nós lemos diz que a última palavra vem da língua do Senhor, a resposta vem da língua do Senhor. Moisés entendeu isso, e Moisés não aceitou, por mais que era o anjo do Senhor, irmãos. Porque eu falei tudo isto para chegar aonde nós lemos. Nós fazemos planos, nós sonhamos, mas o versículo no número 1 diz que ao homem pertence os planos, ou a preparações, do homem são, do homem pertence, mas a resposta ela vem da língua do Senhor, e nós não conseguimos muitas das vezes esperar a resposta do Senhor nas nossas vidas. Nós planejamos, nós projetamos, e nós queremos que aconteça como nós planejamos, como nós fizemos, como nós pensamos. Mas a Bíblia, ela nos diz, se nós lermos, eu não vou ler porque o horário já... Alô, chão. Esse microfone está de mal comigo. Mas se nós olharmos em Tiago, no capítulo de número 4, nós vamos ver Tiago dando uma demonstração. Mas eu vou ler esses 3 versículos aqui de Tiago, capítulo 4. Capítulo 4, versículo de número 13, diz: e agora, vós dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal lugar, a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. O versículo 14, ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor, que aparece por um pouco, e logo se desvanece. E o versículo 15 diz: em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isto coloca o quê? A dependência no Senhor. Nós temos que termos esta dependência de Deus nas nossas vidas. O Salmo de número 37, o versículo de número 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Então nós precisamos entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas Deus, ele tem a palavra final para as nossas vidas, para a nossa jornada, para a nossa caminhada. E Deus, ele sempre faz isso porque ele sabe aonde nós iremos chegar. Muitas das vezes os nossos planos não dão certo, os nossos pensamentos, os nossos projetos não dão certo, sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso amanhã. Nós conhecemos o hoje, nós vivemos o hoje, mas o amanhã pertence ao Senhor. E Deus sabe, se eu conquistar aquilo que eu busco, Deus sabe o que irá acontecer comigo amanhã. E para o meu bem, Deus não permite que aconteça na minha vida, porque Deus não quer me perder. Então, se Deus não quer me perder, Deus não permite que algumas coisas que aparentemente bênçãos na minha vida aconteça. Por quê? Porque essas bênçãos podem me trazer uma ruína para a minha caminhada. Deus, ele sabe todas as coisas. O versículo 2 ele diz: todos os caminhos do homem são inocentes, ou são bons aos seus olhos, mas o Senhor, ele pesa os motivos. Isso quer dizer o quê? O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Senhor, eu quero
ser cheio do teu Espírito. Para quê? Senhor, eu quero andar com o Senhor. Para quê? Senhor, eu quero ser dotado dos teus dons, os dons espirituais. Para quê? Senhor, eu quero prosperar, eu quero ganhar muito dinheiro. Para que você quer esse dinheiro? Senhor, eu quero ter uma empresa. Para que você quer essa empresa? Senhor, eu quero. Para que você quer? O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele conhece a intenção dos nossos corações. E aí fica a pergunta: se o Senhor te der ou fizer aquilo que você busca, aquilo que você pede, aquilo que você quer, como será o seu dia de amanhã? Como você vai proceder daqui em diante? Você vai continuar confiando no Senhor? Você vai continuar crendo no Senhor? Você vai continuar dependendo do Senhor? Como o Jean falou, essa semana eu tive uma semana abençoada, graças meu bom Deus. Eu tive uma semana onde eu tive a oportunidade de cultuar algumas vezes durante a semana. E eu estava na vigília junto com o pastor. E ali, ouvindo aquele homem ministrar, e eu ouço algumas realidades, que às vezes o pregador prega, que nós estamos no banco, nós recebemos como se fosse uma cajadada, uma bronca, uma repreensão, mas não é nada disso, é simplesmente, é Deus nos mostrando o caminho que nós estamos trilhando, o caminho que nós estamos andando. E às vezes Deus usa essas pessoas para trazer despertamento nas nossas vidas, para que nós não venhamos perder a direção que nós estamos andando. Nada é mais importante para Deus do que nós, em sua presença. Nós buscamos muito às vezes, quer dizer, muito não, nós queremos muito, porque nós não buscamos a presença de Deus nas nossas vidas. Nós queremos muito, mas nós não buscamos. Porque eu só vou ter a presença de Deus como eu gostaria de ter, se eu realmente me entregasse totalmente à sua dependência, e acreditasse que realmente a última palavra vem da língua dele, a resposta vem do Senhor. O versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia as tuas obras ao Senhor. O pastor, como eu volto a falar, o pastor falou algo lá na vigília, que é uma realidade, mas eu pensei, isto o que eu penso, o que eu vivo, é uma meia contradição do que ele falou ali, porque é algo natural que nós estamos cansados de ver dentro da igreja. As pessoas, elas só buscam o Senhor com intensidade quando elas estão aonde? Na prova, no vale, situações difíceis. Aí a pessoa, ela busca com todas as suas forças, que não tem mais. Mas eu prefiro, e eu fico muito mais feliz de servir ao Senhor quando as coisas vai tudo bem na minha vida. Eu tenho mais prazer de servir ao Senhor quando tudo está dando certo na minha vida.
eu sirvo com mais amor, com mais intensidade, porque eu vejo o agir do Senhor, eu vejo o trabalhar do Senhor na minha vida, e eu vejo o quanto Deus cuida de mim, e o quanto Deus me dá livramentos, e me livra de tudo aquilo que o diabo quer fazer na minha vida. Eu vivo mais intensamente quando as coisas vão dando tudo bem na minha vida. Eu não espero as coisas dar errado na minha vida para me correr para a igreja, mas eu corro para a igreja quando as coisas estão dando tudo bem na minha vida. É assim que eu procuro viver. Não é porque eu estou bem, pastor, esse final de semana, pastor, eu estou aí na benção, estou nadando na benção, pastor, eu preciso viver minha vida. Vou fazer uma viagem aí, vou um final de semana aí, vou curtir aí o dinheiro que eu ganhei aí. É errado? Não é errado não, irmãos, por favor, viu? Me entenda, mas é na minha visão. E aí, tudo bem, aí eu vou, faço, e esqueço até de Deus, né? Nessas horas, normalmente a gente esquece de Deus, né? Quando a gente está fazendo festa, né? Quando a gente está divertindo, né? Normalmente a gente esquece de Deus, né? É só curtir, só alegria, só festa, né? Mas às vezes quando você volta, já volta com alguns problemas, já volta com algumas situações, no mínimo, às vezes, contas para pagar, o mínimo, já volta com um probleminha para resolver. O pastor acabou de falar aqui, né? Esse mês de janeiro não acaba, o meu cartão está clamando para acabar já, porque já está, por quê? Ela está reclamando, de que? Porque o mês foi mais longo para ele gastou mais e agora tem que pagar as contas. Então, irmão, isto é uma realidade nas nossas vidas. Por isso que quando as coisas estão bem nas nossas vidas, é momento de nós prostrarmos diante do Senhor, agradecer a Ele, glorificar a Ele, porque Ele está cuidando de nós. As coisas começam a dar bem na sua vida, pastora Vera. É momento de você fazer o quê? Ser grato ao Senhor. Não é momento de se entregar à empresa, se entregar ao trabalho. Não, Senhor, mas eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar. E eu? Fico aonde, minha filha? Quem fez tudo isso na sua vida? Não foi eu que fiz tudo isso na tua vida? Então, é momento de nós pararmos e pensar, Deus está no controle. Quando você contou um testemunho aqui, algo que você não pensava, Deus trouxe até você, e ao ponto de você falar, eu não tenho agenda para te atender. Quem faz isso? Deus faz isso nas nossas vidas. Deus te honrou, Deus te deu a palavra, o nome dele foi honrado, foi glorificado, mas é isso que Deus quer, que você continue, mesmo as coisas dando bem, na dependência dele, na humildade diante dele. Todos nós temos que ser assim. As coisas começaram a dar bem, temos que ser gratos ao Senhor. O salmista, ele vive uma vida de resplendor, mas ele reconheceu e ele falou o quê? Senhor, o que eu te darei pelos benefícios, pelo tudo que o Senhor fez na minha vida? Reconhecimento. Eu não tenho que esperar as coisas dar erradas para me voltar, correr atrás do Senhor. Não, meus queridos. Outra pessoa que eu fico feliz é o Douglas. O Douglas teve um tempo atrás que andou melá, mecá, né? Mais para lá do que para cá, mas Deus fez uma grande obra na vida dele. Deus restaurou. E o começo foi o quê? Tirando ele do emprego dele e dando a empresa para ele. E aí daí para cá as coisas começou a fluir e Douglas começou a voltar para o altar. E hoje dá prazer ver o Douglas aqui em cima do altar. Olívia trabalhou muito em cima disto, como líder, mas o Douglas, ele entendeu que toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Hoje ele está crescendo, hoje ele está desenvolvendo, ele está avançando. Porque eu citei essas pessoas aqui, irmão, para que você possa entender que nós temos que glorificar a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar, nós temos que estar na presença de Deus, não só nos momentos difíceis, não, é nos momentos bons que nós temos que estar na presença dEle. É nessas horas que Deus
Deus olha para o nosso coração e vê aonde que está o nosso coração. Lembre-se que Jesus disse: onde está o teu tesouro? Ali vai estar o teu coração. Então o nosso tesouro tem que ser sempre o Senhor. Independente do que aconteça na minha vida, se eu estou o apóstolo Paulo diz que eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Não importa a situação, eu aprendi a viver nela. Mas é tudo na presença do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu só vou poder quando eu depender dele. Se eu permanecer dependendo dele. Eu vou parar porque eu já estourei o horário. Se coloque de pé em nome de Jesus.